começar esse segundo dia do nosso terceiro ciclo de difusão da cultura da paz, eu convido o Márcio Caparica, que é bacharel em Direito, comunicador, peregrino e pacifista, é mestre em Design Gráfico pela University of the Arts, London, e bacharel em Direito pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Chique, né, gente? Ele vai falar para a gente sobre do consumo da terra à energia das estrelas, os efeitos da transição energética. Márcio, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos e todas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aqui. E deixa eu... Boa noite. Meu tema, como a Marcela já falou, é do consumo da Terra, a energia das estrelas, o efeito da transição energética. Essa ideia me veio recentemente, quando eu estava conversando lá na ONG Paz Sem Fronteiras e discutindo sobre o crescimento exponencial e inesperado que a energia solar está tendo na nossa cultura, na nossa civilização nos últimos anos. Tá? E isso não é apenas uma impressão. Começou a conversa porque a gente tem um painel solar lá na ONG Paz Sem Fronteiras que gera energia para nós e para a comunidade. Mas isso aí se conforma com dados, tá? Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei vários gráficos, entre eles esse aqui, que mostra que a energia solar está tendo uma escalada em uso global maior do que todas as outras fontes de energia, tá? Essa linha amarela curtinha, energia solar, a partir de 2016. Essa é uma pesquisa que a Shell fez, em que ela considera o ponto em que um certo tipo de energia começa a ser usado em escala global. Então, para a energia solar, eles pegaram em 2016. Mas a energia eólica, por exemplo, que é a linha azul, começou em 2009, a energia nuclear, que é a linha roxa, em 73, e o gás, o gás foi usado, essa linha vermelha aí. Você pode ver, então, que para o pouco tempo que a energia solar ganhou uma escala global, ela está crescendo de maneira muito mais rápida que todas as outras energias. E isso aí se dá principalmente na China, tá? Mas a gente pode ver aí que a partir de 2002 era muito pouco usada energia solar no mundo e começa a crescer mais rapidamente em 2008 na Europa. E a partir de 2012 a China começa a criar cada vez mais painéis solares, tendo essa curva de geração de gigawatts no mundo muito, 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 com um crescimento muito acentuado. Eu não acho que isso está acontecendo agora à toa, né? Nosso tema é fim do mundo e a gente está num momento de transição em que parece mesmo que vários fins do mundo estão acontecendo. A gente teve aqui essa foto da inundação do Rio Grande do Sul no começo do ano, e são todos todos decorrência do uso da nossa matriz energética que a gente veio fazendo nesse último século, né? O aquecimento global está tirando o equilíbrio todo do nosso ecossistema e sistema climático, e as consequências estão sendo sentidas, né? A gente está tendo aquecimento mesmo, já temos mais de 1,5 graus na energia, na temperatura global aumentado, e esses descompensamentos acontecem. Quando eu comecei a pensar sobre energia solar, a primeira coisa que eu penso é que esse é o tipo de energia que a natureza usa, né? O nosso processo de fotossíntese que tem aqui na Terra é nada mais que uma maneira de você captar a energia do Sol e trazer para a gente aqui e com isso fazer a vida acontecer no planeta. E que é o nosso sistema mais perfeito, né? Você vê que é o contrário do que a gente vem fazendo, né? É um sistema que pega a energia do Sol, pega a água, transforma em oxigênio e capta o gás carbônico, que é o contrário do que a gente faz, né? Que a gente libera gás carbônico. Quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu caí num astrofísico chamado Nikolai Kardashev. Ele é um russo que viveu entre 32 e 2019, faleceu relativamente recentemente. E ele, na verdade, ele fez a pesquisa sobre como encontrar inteligências em outros planetas, né? E nessas pesquisas dele, ele fez uma teoria
que baseia, que avalia as civilizações, a maneira como elas utilizam a energia. E isso vai ser a base da nossa palestra aqui, porque eu acho que é um pensamento muito interessante e que reflete muito esse momento de virada que a gente está tendo na nossa civilização. O que o Kardashev dizia? Ele dizia que uma civilização nível um é uma civilização que usa ainda as fontes de energia presentes no próprio planeta. Então, se a gente parar para pensar, a gente começa a usar energia quando o homem começa a dominar o fogo, né? E daí com isso a gente descobre que dá para você fazer fogo e se transformar coisas sólidas em calor, e assim a gente, né, faz comida, aquece os alimentos, se aquece, né? É uma visão de energética que a gente pode até dizer que é meio baseada nos quatro elementos clássicos da nossa filosofia, né, e do mundo. Então, além do fogo, a gente tem energia eólica, que era usada em moinhos antes, e que agora está sendo bem crescendo muito, é uma maneira de gerar energia elétrica nas usinas eólicas que tem, está ganhando tração aqui no Brasil. Mas assim como o fogo, né, que sempre deixa alguma coisa queimada para trás, causa uma destruição, controlada ou não, a energia eólica, apesar de ser uma das mais limpas, não é uma fonte de energética totalmente livre de poluição. Tá? É conhecido já que eles que têm barulhos, ruídos constantes, né, dela, vibrações e que afetam toda a fauna ao redor, os animais onde isso se instala não conseguem mais viver naquela área, é um problema. E nós também temos aí a energia que a gente tira da água, né? Então, tínhamos os moinhos, também isso é uma coisa clássica, mas agora a gente tem as usinas hidrelétricas, que é a principal fonte energética do Brasil. Também é razoavelmente limpa, não chega a poluir tanto quanto a queima das substâncias, mas também causa muito transtorno. A gente sabe que uma usina hidrelétrica ela causa um enorme alagamento, e daí com isso causa prejuízos a toda a fauna ao redor, toda a flora, né? Áreas enormes são alagadas e tem que o movimento dos peixes acima do rio tem que é afetado, enfim. É ainda uma maneira de pegar energia que causa muito transtorno. Conforme a gente foi evoluindo com evolução, como civilização, na Revolução Industrial começa esse nosso crescimento vertiginoso tecnológico, com o surgimento da máquina a vapor, que é uma maneira que a gente encontrou de fazer as nossas fontes daqui do planeta gerarem mais energia e gerar movimentos e daí com isso movimentar o maquinário todo, né? A máquina a vapor nada mais é do que você esquentar a água, né, com fogo, e daí com isso a gente gera pressão que vai movimentar um pistão, e com isso a gente pode gerar energia elétrica, movimentar um trem e movimentar fábricas, enfim. A energia que a gente vem fazendo assim dessa maneira cria muita poluição, e daí as pessoas podem perguntar, mas e a energia nuclear? Não é uma energia limpa? Eu digo, não, amiguinho, muito pelo contrário, é uma das mais terríveis, tá? Vocês podem perceber que toda usina de energia nuclear, assim como essa, ela é construída na beira de um corpo d'água grande, né? Lago, rio, ou no caso aqui de Angra 1, na beira do mar. Por quê? Porque a energia nuclear, ela nada mais é do que uma maneira muito perigosa de gerar muito calor para esquentar a água e fazer aquilo mesmo que já se faz no trem a vapor, que se faz na energia, na usina de carvão mineral, né? Que é movimentar um pistão, uma turbina para gerar energia elétrica. Então você tem o reator nuclear que pega o urânio e faz a fissão. Essa fissão gera muito calor e cria uma reação em cadeia, e todo esse calor esquenta a água. O problema é que o urânio, né, que gera esse calor todo, ele precisa ser resfriado com água corrente o tempo todo, porque ele gera tanto calor que ele é capaz de derreter o próprio o container dele, derrete concreto, derrete tudo. Então você pode ver que essa torre que tem sempre assim é para resfriar coisas. Então, que toda usina nuclear supõe que você vai ficar pelos próximos 100, 200, 500 anos tendo água corrente
para resfriar esse urânio, porque mesmo depois que ele para de ser usado, ele continua quente, ele continua gerando radiação, ele continua sendo capaz de derreter concreto, mas ele só não está mais no nível ótimo para gerar energia. O que aconteceu em Fukushima recentemente, mais ou menos uns 10 anos, foi isso. Teve um tsunami que inundou a usina e com isso o sistema de refrigeração parou e deu um derretimento na usina nuclear, que agora está lá abandonada e enfim. O que a gente tem então nesse nosso estágio atual é que a gente tem uma cultura que se acostumou a associar produção de energia com poluição, com destruição. Tá? Se você pegar filmes e documentos do fim do século XIX, começo do século XX, é muito comum você ver foto de indústrias, de fábricas soltando aquela fumaça, e as pessoas achando, isso aí que é progresso, isso que é futuro, né? Aquele orgulho de estar soltando fumaça e tal. E, infelizmente, é isso que a gente tem no nosso consciente de cultura. Mas isso está prestes a mudar conforme a gente, como um planeta, vai expandindo a consciência. Kardashev, daí, então, o que que ele considera? Que o nosso próximo nível de evolução é quando você começa a adquirir a energia diretamente da estrela mais próxima. Não só do nosso, como qualquer civilização, mas essa, né, no nosso caso é esse. E então é isso que a gente está começando a ver, tá? Como eu disse, está tendo cada vez mais usinas solares no planeta que estão gerando energia. Há 20 anos atrás, o pessoal dizia que não era possível, que era muito caro, que não era, que nunca ia acontecer, né? E estamos vendo isso acontecer. Isso é uma que tem na foto que eu estou mostrando, é uma versão muito grande daquelas calculadorinhas que a gente tem ainda em casa, né? Como que funciona a célula fotovoltaica? Ela tem chapas de metais preparados, ionizados, de polo positivo num lado, negativo do outro. Quando o sol bate nessa chapa, a energia dele ativa um elétron desse metal ionizado que atravessa a placa para o outro lado, que está do polo positivo para o negativo, e com isso gera uma corrente elétrica que daí é recolhida pelos fios todos e vai parar numa bateria ou numa central distribuidora, enfim, né? É um método muito limpo, não gera ruído e que basicamente, né, usa essa fonte energética que para nós é inesgotável, que é o sol, assim como a natureza. A gente tem que sempre considerar que não, obviamente, não é uma maneira de fazer energia totalmente sem pegada ambiental, né? Mesmo esse tipo de energia, ele precisa de gente que construa ele, tem o transporte para fazer os materiais, e também depois vai ter que descobrir onde descarta esses materiais, quando eles se danificam, quando eles deixam de funcionar da maneira ideal. Mas mesmo assim, a pegada deles é muito menor do que a gente tem nas outras maneiras todas, tá? O petróleo, ele é minerado, assim como os metais também são minerados para essas placas, né? Os outros maneiras têm um processo de manufatura e de descarte. Mas esse é o que aponta que vai ser a maneira mais limpa da gente conseguir energia diretamente do sol. E é importante lembrar também que para o pessoal que faz essas teorias, que pensa essas questões, o que a gente faz aqui na Terra de botar a placa solar aqui ao nosso redor é pouco ainda. Eles, né, o pessoal que começa realmente a pensar cada vez mais alto e soltar a imaginação, eles imaginam que, na verdade, a gente vai conseguir chegar num ponto e que esse seria um ponto da civilização nível 2 em que você consegue cercar a estrela por estruturas que daí pegam quantidades que para nós agora nesse momento são inimagináveis e levam para o planeta. Como isso vai ser exatamente, né? O pessoal, eu não vou explicar aqui, mas o pessoal pensa nisso e não acha que isso é impossível, tá? Esse nível de energia, eu acho que vai começar daí a mudar vários paradigmas que a gente tem. A humanidade nesse momento vive numa ideia de que tudo é finito.
que tudo pode ser destruído, né? E então você, quando queima uma floresta para conseguir energia, para fogo e tal, você vê a floresta se acabando, né? E vai pensando que isso aí vai ter um dia que não vai ter mais floresta. A hidrelétrica pode ser que um dia tenha seca, daí a gente não tem mais energia, mesmo só o vento, né? O pessoal reclama, e quando não venta, o que que faz, tal, né? Desde que a gente começou a usar petróleo na humanidade, que tem matérias falando assim, há quantos anos a gente tem de petróleo ainda? Né? Ah, tem mais 50, mais 100, eles descobrem outra jazida, tem mais não sei quantos anos, tal. E isso no ser humano tem essa marca de que assim, então vai acabar, eu preciso garantir a minha sobrevivência. E isso poda o nosso pensamento de fraternidade, solidariedade, né? De achar que eu posso ajudar ele, porque a gente vive ainda nesse mundo, nessa mentalidade de que se um tem, ele está tirando o meu, não tem para os dois, porque é tudo finito. Então eu tenho que garantir o meu antes do outro. No entanto, se a gente começa a voltar a mente para essa fonte de energia solar, que é inesgotável, né, na nossa escala de tempo, a gente não tem mais essa coisa. Não tem mais energia limitada. A gente tem energia para todo mundo, e o quanto quiser e de sobra, sabe? Então, com isso, a gente começa a ser capaz de mudar esse pensamento da humanidade, né? Não tem mais escassez. Não tem mais o meu e o seu. É de todo mundo, tem bastante, né? Então, isso vai começar a mudar, eu acho, e expandir a mente e começar a expandir as consciências de uma maneira que a gente não consegue ver. E não só essa aproximação do Sol, como também outras maneiras similares. O que eu quero dizer? O Sol ele já afeta a gente, né? Existem estudos que as ondas solares, o Sol tem níveis de radiação que variam mais ou menos a cada 11 anos, e as ondas solares, elas afetam a mente das pessoas. Quem se lembrar, no começo do ano, a gente teve um evento muito, que muita gente achou muito bonito, que é uma tempestade solar muito intensa que aconteceu por volta de maio, março, e que teve aurora boreal em latitudes que não costumava ter. Muita gente ficou encantada, porque assim, em geral a aurora boreal só acontece lá no Polo Norte, no Polo Sul e tal. E daí estava tendo quase nos trópicos já. Tamanha intensidade. Enquanto isso, os cientistas estavam todos preocupados que ia dar pane em todos os equipamentos elétricos no mundo. E essas ondulações, elas acontecem mesmo a cada 11 anos. As pessoas que vêm registrando isso desde 75 falam que a cada 11 anos tem esses picos solares, de radiação solar, e que isso já afeta a mente, principalmente das pessoas jovens, que são ainda em formação e que o cérebro não solidificou tanto ainda. Como isso se refletiria? Existe uma teoria de que a cultura, por conta dessas variações da onda solar e da polaridade do Sol a cada 11 anos, vai variando entre extremos, no que eles chamam de duro, né, e suave. No duro, em geral, a cultura tende a músicas mais rápidas, roupa apertada, estimulantes, e enquanto nas épocas mais suaves, a coisa tende a ser músicas mais longas, mais suaves, né? Substâncias que expandem a consciência, músicas mais carinhosas, assim. Então a gente pode, se a gente pegar mais ou menos, obviamente que não é uma coisa exata, mas né, a gente pode comparar em 1955, que era a época do rock and roll, Elvis Presley, Beatles, tal. Depois é sucedido pelo movimento hippie, dos anos 60, anos 66, tal, rock psicodélico, paz e amor. Depois entra a onda do punk, né? Que tem aquela coisa, raspar a cabeça, alfinete, roupa apertada de novo. Sucedido pelo movimento grunge, Britpop, e as raves, que começaram também no final dos anos 80, em 1988. Em seguida vem 99, que é aquela coisa do Matrix, o pessoal tomando Red Bull. Começa a ter na cultura o seriado Law and Order, que é uma, né, basicamente uma glorificação da violência. Anos 2010, de novo volta pro suave, né? Então começa aquele desenho do Avatar, os heróis da Marvel, que são uma maneira de escapismo muito grande, né? E mesmo aqui no Brasil a gente pode perceber que é música sertaneja, que é aquela coisa, sofrência.
né? E agora a gente está de novo numa fase hard, tá? Então, se quem pegar para ouvir o funk brasileiro vai sentir que realmente é uma coisa assim bem puxada, aquela coisa sensual de novo, né? Tem os seriados apocalípticos todos fazendo muito sucesso já faz alguns anos, é muito seriado, podcast de true crime, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? O sol já afeta a nossa mente, né? De maneiras que a gente não está ainda totalmente ciente. E conforme a gente vai expandindo a consciência e se aproximando para o sol, isso tende a aumentar. O José Argüelles, que vocês conhecem, é o criador do sincronário, não é o criador, ele decifrou o sincronário Maia e se deu o trabalho de espalhar ele para a nossa cultura. Ele dizia que a nova era solar é quando nós vamos nos dar conta de que a nossa consciência está intimamente relacionada ao Sol, à radiação solar e aos raios da informação solar. Assim, somos de natureza biológica, nossa consciência está sintonizada e regulada pelas pulsações solares. E quando nos integrarmos aos elementos biológicos e solares, ativaremos nossos poderes telepáticos e nos tornaremos telepatas biosolares. Ou seja, por isso que eu acho que não é coincidência, entendeu? A gente está tendo agora um movimento de realmente voltar a nossa consciência para o Sol e com isso começar a entrar num ritmo mais natural e que vai permitir que a gente expanda a nossa consciência e realmente tenha uma cultura que leve a gente para telepatia, para avanços que a gente não imagina como vão ser. Para terminar, daí, então, a teoria do Kardashev, uma civilização de nível 3 no ver dele, daí já deixa de ser presa apenas à própria estrela. Quando você chega nesse ponto, daí você vê que realmente não tem fim, não tem limite, nem para nossa consciência, nem para o nosso uso energético. O que não falta no universo é a estrela, gerando energia e pronta para ser colhida pela gente e utilizado para fins, enfim, que a gente nem imagina, né? Mas o grande, o Kardashev mesmo propunha isso, que o grande desafio de uma civilização, principalmente para passar do nível 1 para o 2, ela não se autodestruir, ela conseguir ter a consciência de que ela tem essa habilidade e daí a pessoa saber usar ela com sabedoria de maneira que ela não destrói a si mesma. A gente está vendo esse limiar ainda, se a gente consegue chegar ou não. Mas eu acho que a gente conseguindo, e essa é a nossa função como pacifista, né? E trazer essa informação, essa consciência para as pessoas, a gente vai poder passar a ver e viver a mudança que a natureza tem, inclusive na fonte energética. A gente tem agricultores, ONGs Sem Fronteiras, que dizem sempre que o maior investimento que você tem é o que já tem na natureza, que nada vai dar retorno como isso. Você planta uma semente de milho e ela se transforma em centenas, né? Só você, com luz do sol a plenitude que a Terra dá. E isso pode se estender a tudo. Então, a gente, conforme for vivendo de acordo com a natureza, usando essas fontes de energia limitadas que são as estrelas e tratando bem, né, o nosso próprio meio ambiente, com a consciência que eu acho que vai vir conforme a gente expandir a consciência para uma civilização solar, o universo é o limite. Não vai ter, a gente tem que só que realmente almejar isso e pensar isso cada vez mais alto. E com isso eu encerro minha palestra. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Márcio, pela sua contribuição, pelas suas palavras aqui no segundo dia do terceiro ciclo de difusão da cultura da paz. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para o Márcio, trazer algum comentário. Eu queria comentar que achei a sua palestra muito boa, muito interessante. Essa questão energética foi colocada com muita propriedade e nos dando informações preciosas. Então, eu queria agradecer isso, viu? Porque isso é muito importante. É conhecimento. Obrigado. Maravilha. E aí, pensando nisso, Márcio, alguém quer falar? Senão, vou emendar aqui. Pensando nisso, né, como esse tema de recomeço, e a gente já, ouvindo suas palavras aqui, né, viu o quanto isso já está crescendo
né? O quanto você acha que isso pode, na verdade, fazer com que a gente evite que esse fim do mundo aconteça, né? Aqui a gente está pensando que ele aconteceu já, né? Mas e que a gente talvez esteja até caminhando para algo, né, dependendo das nossas escolhas e ações, né, caminhando para isso. Mas ouvindo as suas palavras, né, a gente já está caminhando para que isso seja ainda mais presente na nossa vida, né, no nosso mundo. Então, como você acha que isso pode contribuir, de fato, para esse, Eu ou para acho esse que começo, ou exatamente. para que não aconteça, né, o fim do mundo? Eu acho que a principal contribuição é exatamente as pessoas sempre as pessoas gostam de dizer que sempre tem um viés econômico em tudo, né? E também muito viés cultural. Então, o que acontece? A gente vem usando principalmente métodos baseados no petróleo, porque era o que era considerado mais barato para a energia que precisava ter e para movimentar isso tudo. E basicamente o que está acontecendo agora é que a gente está começando, inclusive em carros, né, que é a principal fonte de uso de petróleo, ver essa transição para o solar. E conforme vai ficando cafona, feio, né, não tem mais justificação para continuar poluindo o planeta, né? E isso vai acabar fazendo. O pessoal está lutando, está resistindo, assim, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com extração de petróleo e que não está querendo, né, isso. E a não ser que conseguisse manjar um jeito de cobrar pelo sol, que espero que nunca inventem, né? Mas, é, mas com certeza a gente vai ver que, principalmente as próximas gerações, o pessoal que está nascendo agora, que já vai ter nascido no lugar que tem carro elétrico, que tem geração solar abundante, vai perguntar por que que você vai insistir em poluir o meio ambiente, em, né, causar esse efeito estufa e aumentando esse efeito, esse problema todo climático que está acontecendo, se tem essa outra opção, né? Esse é um momento que a gente está muito crucial, porque o pessoal mais novo que começa a ter voz com a Greta Thunberg e esse pessoal do movimento, fala assim, gente, é o nosso futuro que está em risco, né? Então a gente não pode mais, porque vocês querem ganhar dinheiro, nós não vivemos, né? Então, no momento que tem, antes não tinha opção, agora tem. Então acho que é principalmente isso, assim, é uma maneira quando você começa a ter a opção, você começa a rejeitar aquilo que não serve mais. E eu acho que esse é o grande momento que a gente vai viver ainda nos próximos 30, 40 anos, essa rejeição do jeito velho de fazer as coisas. E que pode acabar salvando o planeta, porque espero é, resolva os problemas. Só quero fazer um que eu lembrei agora, quando a gente teve a pandemia e que tudo parou, eu lembro que tinha reportagem que falava que na China, em vários lugares, a qualidade do ar aumentou assim brutalmente em poucos dias, porque não tinha mais tanta gente andando. Então, na verdade, é uma coisa assim que se parar, eu imagino que não vai demorar tanto para o equilíbrio retornar, né? Então não é uma coisa assim tão difícil, é só realmente parar. Muito legal, Márcio. As crianças de hoje em dia já chegando, né, com outras referências mesmo, né, para conseguir seguir por novos caminhos. Então, muito grata pela sua contribuição, por ter participado aqui do nosso segundo dia.